Olá, sejam bem-vindos ao canal do professor Jair, nessa nossa terceira parte da videoaula sobre Revolução Industrial. Antes de mais nada, deixe o seu curtir ali embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Lembrando que na parte 1 dessa videoaula nós falamos sobre a origem do capitalismo, sobre artesanato, manufatura, sobre primeira revolução industrial e segunda revolução industrial, por que a primeira aconteceu na Inglaterra e por que a segunda aconteceu em vários outros países. Na parte 2, tratamos da ascensão da burguesia, falamos das ideias iluministas, especificamente do liberalismo, das linhas gerais ali do liberalismo, e mais detidamente sobre o conceito de meritocracia, tão falado hoje em dia. Nesta terceira parte da aula, vamos falar a respeito do socialismo, das ideias socialistas, que vem ali também a partir do movimento operário, da Revolução Industrial. Ok? Vamos lá? Nós vimos nas aulas anteriores a ascensão da burguesia, a consolidação do capitalismo, principalmente a partir das grandes transformações geradas pela Revolução Industrial. Por outro lado, nós tivemos uma intensa exploração do trabalhador. As máquinas, elas ditam o ritmo da produção. Agora há pouco eu citei para vocês o fato de vocês contratarem um pedreiro para trabalhar e fabricar alguma coisa para vocês. O pedreiro, ele define o tempo de trabalho, o ritmo de trabalho. Se você paga o pedreiro por dia, ele vai trabalhar mais lentamente, porque ele vai querer que aquela obra dure mais tempo, porque ele vai estar ganhando por dia. Se você contrata o pedreiro por um serviço de empreita, que a gente chama, né? Ou seja, se ele dá o preço fechado e você paga por esse serviço, consequentemente, ele vai acelerar o trabalho. Com a máquina é diferente, porque a máquina ela segue o seu ritmo programado. Então o trabalhador ele tem que correr atrás. Dessa forma, você tem uma aceleração no ritmo de trabalho, o que desgasta mais o trabalhador. Você, ao ter o domínio da energia elétrica, você permite que o trabalho se estenda por horas e horas, mesmo quando acaba a luz. A industrialização vai trazer ali a utilização da mão de obra infantil e da mão de obra feminina, recebendo menos que os trabalhadores adultos masculinos, fora as péssimas condições. Se você imaginar essa máquina aqui, por exemplo, é uma máquina de fiação. Esses fios aqui, olha, não dá para ver pela foto, mas eles soltam pequenos fiapos. Esses fiapos ficam suspensos no ar, essas partículas de fios, e, obviamente, serão respiradas pelos trabalhadores. Problemas de saúde são resolvidos com a demissão. Não havia o que a gente tem nos dias de hoje, né, como direitos trabalhistas. Essas ilustrações do século XIX, do trabalho em minas de carvão na Inglaterra. Ampliando aqui, ó, percebam uma mulher trabalhando aqui, puxando, né, uma espécie de um cesto com carvão mineral. Aqui uma idosa carregando nas costas, crianças carregando. Observem a situação desses trabalhadores aqui embaixo, olha. A posição deles, um deitado, um agachado, você imagina o calor aí dentro, você imagina a umidade, imagina a saúde dessas pessoas, imagina você quebrando pedra o dia inteiro. Então, as condições eram terríveis, não havia direitos trabalhistas como nós temos hoje. Então, obviamente, esses trabalhadores começaram a se articular e a se organizar no que a gente vai chamar de movimento operário. Esse movimento operário, ele começa com a destruição de máquinas, num movimento chamado de ludistas, né? Alguns aqui colocam luditas. Em alguns livros você vai encontrar como ludistas, em outros como ludista. Independentemente disso, o nome se refere a esse movimento logo ali no comecinho do século XIX, liderado por esse inglês Ned Ludd, que destruía as máquinas, que quebrava as máquinas. Obviamente, como a máquina era uma propriedade do empresário, esse empresário chamava a polícia e sufocava o movimento.
Esses trabalhadores passam a se organizar, então, de outra forma, no chamado cartismo, com passeatas, manifestações, abaixo-assinados, petições ao governo inglês para que houvesse mudanças nas leis, forçando os empresários a oferecer direitos trabalhistas para essas pessoas. Então, uma coisa importante, os direitos que nós temos hoje, férias, 13º, fundo de garantia, aposentadoria, são coisas recentes. Pense que 300, 400 anos atrás, não havia ideia de aposentadoria, não havia ideia de um salário mínimo ou de horas extras. Tudo isso não caiu do céu, é fruto desse movimento operário, desses trabalhadores que passaram a lutar por direitos e lentamente foram conseguindo. Acontece o seguinte: nem todos os trabalhadores e nem todas as pessoas estavam ali acreditando que bastava direitos trabalhistas. Algumas pessoas, alguns filósofos, partiam da ideia de que não era o bastante ter direitos trabalhistas. Então, muitos desses filósofos passaram a defender uma transformação social, uma mudança social. Aqui nós temos duas figuras do século XIX que tinham o mesmo objetivo, mas defendiam caminhos diferentes, né? Os dois são socialistas. Aqui nós temos Karl Marx, um filósofo alemão, e Mikhail Bakunin, um filósofo também anarquista da Rússia, e eles eram exemplos de socialistas. Para os anarquistas, como o Bakunin, como o Prokhtin, como o Proudhon, os trabalhadores deveriam se organizar, fazer uma revolução, tomar o poder e estabelecer uma sociedade sem governo, sem patrão. E as pessoas trocariam entre si, se organizariam em cooperativas, se organizariam de forma a não haver exploração de ninguém, sem a existência de um governo. O Karl Marx, ele também defendia que houvesse uma revolução socialista, uma revolução dos trabalhadores, que não bastava ter direitos trabalhistas, que era necessário que esse povo trabalhador tomasse o poder, tirasse a burguesia do poder e se estabelecesse no governo. O Karl Marx, diferentemente dos anarquistas, ele dizia que o governo era importante, era necessário, ao menos nessa etapa inicial, tudo passaria para o governo, os trabalhadores tomariam o governo, organizariam a sociedade dessa maneira, então o governo seria uma espécie de juiz e organizador aí dessa sociedade, e dessa forma, quando toda a sociedade estivesse efetivamente igualitária, o governo deixaria de ter função e, consequentemente, poderíamos chegar à última etapa, que seria o comunismo. Então, os anarquistas, eles queriam já pular diretamente para o comunismo. E os socialistas ali, defensores das ideias do Karl Marx, defendiam que deveria haver um processo e até chegar-se ao tal do comunismo. O Karl Marx foi a figura mais importante aí deles, a mais importante de todos os socialistas, porque ele foi muito influente. Influente, inclusive, nos dias de hoje, e no pensamento e no comportamento de muitos de vocês, mesmo que vocês não saibam ou não percebam. Isso porque, em suas obras, Karl Marx expôs diversas outras ideias, a maioria defendida tão avidamente pelos seus seguidores que virou uma espécie de religião, com diversos marxistas seguindo as propostas de Marx como se fosse uma receita de bolo, uma espécie de manual revolucionário. Um exemplo de como essas ideias estão presentes nos dias de hoje. Estou gravando essa aula ali em meados do ano 2020 e tem circulado nas redes sociais um vídeo de um certo professor da USP que vai fazer uma ligação entre racismo e capitalismo. Ele vai dizer
que não é possível acabar com o racismo sem acabar com o capitalismo. E ele usa toda uma retórica, todo um jogo de palavras difíceis ali, todo mundo baba por ele, e as pessoas vão divulgando o vídeo e comentando, sem ao menos parar um pouco para refletir sobre a lógica do que ele está propondo. Então, assim, dá a entender que antes do capitalismo não havia racismo? Como assim? Parece aquela situação na qual você vai no mercado só para comprar sabão e o vendedor vem com um linguajar tão rebuscado, uma lábia, né, cheio de palavras difíceis, te enrola e acaba te vendendo até uma geladeira. E você sai por aí jurando que a pessoa em questão está certa e que é um grande gênio, né? Quando na verdade você foi tapeado. Percebam como essas ideias estão presentes nos dias de hoje e como os marxistas buscam atrelar todos os problemas do mundo ao capitalismo, convenientemente deixando de dizer que todas as vezes que tentaram implantar as ideias de Marx na prática, acabaram gerando governos autoritários, responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Esses seguidores das ideias de Karl Marx ali ao pé da letra, né, que defendem desde a época do século XIX até os dias de hoje, tudo o passo a passo que o Marx dizia para construir o socialismo no mundo, são chamados de marxistas ortodoxos. Porém, vários outros pensadores se basearam em Karl Marx e mudaram um pouco ali algumas coisas ou passaram a defender ideias diferentes porque foram percebendo que o marxismo não estava dando certo. Por exemplo, ao ver que era difícil convencer os trabalhadores italianos dos anos 20 de que deveriam seguir o Partido Comunista e fazer a revolução, o marxista Antônio Gramsci passou a defender a ideia de que os trabalhadores não queriam a revolução socialista porque estavam meio que enfeitiçados pela ideologia burguesa, pela visão de mundo burguesa. Daí ele dizia ser importante interferir na produção de cultura, na imprensa, nos meios de ensino, para convencer as pessoas a seguir o socialismo. E se você observar, é o que vemos hoje. Esse viés de esquerda que está presente nas músicas de protesto, ou em boa parte dos filmes, na maioria dos filmes brasileiros, inclusive, nas reportagens de jornal, até nas novelas da Globo e na Malhação, inclusive nas escolas e universidades. Ou seja, é mais uma coisa que vem ali da época da Revolução Industrial e que está presente em nossas vidas. Sobre essas outras ideias do Karl Marx que vão influenciar bastante o mundo moderno e a luta socialista ao longo do século XX, aqui temos algumas delas, né, umas linhas gerais. Todo movimento socialista visa a igualdade social. Seja ele o anarquista, o socialista, o comunista, o social-democrata, a ideia é que se busque a igualdade social. Aí é que eles divergem dos liberais, porque os liberais eles acreditam que não é possível haver igualdade social porque as pessoas são diferentes. Consequentemente, terão resultados diferentes. E que mesmo se você estabelecer igualdade social, num determinado momento, as pessoas vão mudando naturalmente e, por essa razão, vai voltar à desigualdade. Os socialistas, eles são contra a propriedade privada dos meios de produção. Eles resgatam a ideia do filósofo iluminista Rousseau, que para muita gente é o pai aí do socialismo, né, de alguma forma, porque ele vai dizer que a partir do momento que lá em algum momento da antiguidade alguém cercou um território, uma terra, e disse essa terra é minha, todas as outras pessoas passaram a não ter. E segundo o Rousseau, começa aí a desigualdade social. Então, o Rousseau defendia, e os socialistas defendiam também, inclusive o Marx, o fim da propriedade privada dos meios de produção. Neste caso aí, meio de produção é o que gera riqueza. Uma fábrica seria, então, dos trabalhadores. Uma fazenda de produção agrícola seria de quem trabalha nela, comércio e assim por diante. Tudo seria de todos. Conforme eu já falei anteriormente, né, para os marxistas, para os socialistas de uma forma geral, o coletivo deve estar acima do indivíduo. E por acreditar que a igualdade social é o objetivo,
acredita-se que, no futuro, nós chegaremos a uma sociedade igualitária, a uma sociedade perfeita. E, nesse sentido, eles se assemelham muito a algumas religiões que acreditam na ideia de paraíso, que no futuro todas as divergências humanas e as mesquinharias humanas e os defeitos humanos serão suplantados, eliminados, através de um processo de conscientização, onde as pessoas vão acordar para a vida, vão sair da alienação e, nesse processo de conscientização, as pessoas vão perceber como é errado explorar o outro, como é errado ser mal, como é errado ser egoísta. Todos nós devemos nos unir, todos devemos dar as mãos, construir uma sociedade justa, igualitária e fraterna, sem preconceitos, sem que ninguém explore ninguém. E a partir desse momento, dessa conscientização, teríamos então uma sociedade perfeita. É por essa razão que os socialistas investem muito nessa questão da conscientização, seja através, conforme eu já disse, através das obras de arte, através da imprensa, através da cultura, através das escolas, das universidades. A ideia é convencer as pessoas a seguir essa ideia e construir esse novo homem, esse novo mundo, em nome do bem. Essa ideia da vanguarda revolucionária aqui guiando o povo. Vanguarda é aquele grupo que está à frente, né? Ou seja, sempre há necessidade de um grupo orientando a população, porque sozinha essa massa, essa população não vai em busca do socialismo. O Karl Marx, ele vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes, ou seja, que todos os movimentos históricos, os acontecimentos históricos podem ser explicados pela luta de classes, que seria o quê? Sempre o oprimido se revoltando contra o opressor, ou o opressor lutando para dominar o oprimido. Então, quando você vê isso na prática, quando um historiador diz, por exemplo, que os espanhóis invadiram a América, dominaram o Império Azteca e massacraram os índios. Bom, isso é fato, isso realmente aconteceu. Os espanhóis vieram, conquistaram a América, massacraram os índios, massacraram os aztecas. Isso, de fato, aconteceu. Agora, como contar essa história? Você pode contar essa história através da concepção de luta de classes, né? Você vai colocar sempre o espanhol como o malvado, o espanhol sempre como o opressor e os indígenas como oprimidos, como vítimas desse processo todo. O problema de se contar dessa forma é que você não deixa de contar também o fato de que os astecas, dominados pelos espanhóis, também eram opressores. Eles foram vítimas dos espanhóis, porém, eles oprimiam os povos vizinhos, eles cobravam impostos, eles sacrificavam pessoas de outros grupos, de outros povos ali vizinhos. Então, eles também eram opressores. As pessoas podem ser, ao mesmo tempo, opressores e oprimidos, porque não existe uma pessoa 100% má ou 100% boa. Da mesma forma que não existe uma pessoa que seja o tempo todo vítima e o tempo todo opressora. Óbvio que existem situações que você tem lá o opressor e o oprimido. Se você tem um assassinato, se você tem um crime acontecendo, obviamente você tem ali um oprimido e um opressor, um criminoso e uma vítima, ok. Mas a coisa não é tão simples assim, não é tão preto no branco, como se diz, não é tão 8 ou 80. Outros fatores fizeram com que esse bandido virasse um bandido, outros fatores fizeram com que essa vítima virasse vítima. Então, a história é muito mais complexa. Para que você tenha realmente uma visão de mundo mais completa de tudo, seja da história, seja da vida cotidiana, é importante você considerar o seguinte: todos nós temos qualidades e defeitos, todos nós podemos ser
oprimidos e opressores ao mesmo tempo. Então, ao analisar um fenômeno histórico, é importante a gente botar na balança ali o lado positivo e o lado negativo. É importante você considerar ali por que esses opressores fizeram isso, quais as motivações, se coloque no lugar do oprimido, se coloque no lugar do opressor, tente ver quais as justificativas, mas tente evitar essa ideia de que existe um lado completamente bom, vítima, coitado, e existe um lado completamente mau. Às vezes, sem perceber, as pessoas seguem isso. Quando você ouve algumas pessoas mais radicais de alguns movimentos sociais dizendo, por exemplo, que o branco é o opressor e o negro é o oprimido, da periferia é o oprimido e quem não é da periferia é o opressor, que o homem é o opressor e a mulher é oprimida, que os brancos europeus são opressores e o pessoal do Oriente Médio, da África e da Ásia são os oprimidos. Então, esse tipo de visão de mundo deixa escapar o fato de que existem pessoas boas entre os brancos europeus, existem pessoas más entre as pessoas da África, da Ásia, da América. Então, as coisas são muito mais complexas. Não dá para você ficar dividindo o mundo, as coisas, os fenômenos históricos dessa maneira. Isso não significa que a burguesia não merecia críticas naquele processo de industrialização. Nós vimos as péssimas condições de trabalho das pessoas. Dá para a gente dizer que o marxismo, ele e todas as ideias e os seguidores ali do marxismo, do Karl Marx, eles buscavam o bem, eles queriam o bem. Eles realmente, não era sacanagem, eles não estavam querendo fazer isso para se dar bem ou para melhorar de vida, passar os outros para trás. Eles realmente acreditavam, como realmente acreditam que estão praticando bem. Até hoje, todas essas pessoas que defendem essas ideias, elas realmente acreditam que estão fazendo bem. O grande problema é o seguinte: de boas intenções, o inferno está cheio. E está tão cheio que o diabo está mandando aqui para a Terra mais e mais pessoas com boas intenções. E aí essas pessoas com boas intenções, elas querem impor a visão de mundo que elas têm para as demais pessoas, e se você discorda dessa visão de mundo, você é taxado como alguém do mal. Percebam a semelhança que existe aí com uma religião. Se você for comparar e pensar em religiões, nós aqui no Brasil, nós temos uma formação cristã. Sejamos católicos ou evangélicos ou sem religião, nós fomos criados numa sociedade cristã. Então, essa ideia de que existe um Deus do bem, que só pratica o bem, e um Deus do mal, ou uma entidade do mal, um responsável pelo mal, que é o demônio. Então, se algo de ruim acontece com você, ou é porque o demônio está agindo, ou é porque Deus está testando a sua fé. Então, as coisas elas são classificadas muito dessa maneira, ou 8 ou 80. Só que nem todas as religiões seguem esse perfil. Se você pensar nas religiões ali de origem oriental, se você pensar, por exemplo, na ideia do yin e yang, aquela coisa do equilíbrio entre o claro e o escuro, algumas dessas filosofias de vida pregam que você deve buscar o equilíbrio entre suas qualidades e seus defeitos, suas forças e suas fraquezas, e tentar conviver com esses demônios internos, com essas dificuldades ou com esses defeitos que você tem, equilibrando com as qualidades. Esse seria o caminho adequado, o caminho do meio. Se você pensa na religião da Grécia Antiga, com aqueles deuses, Zeus, Afrodite, Hermes, você vai verificar que esses deuses não eram do bem ou do mal. Eram deuses e eles podiam praticar o bem ou o mal de acordo com o pedido do fiel. Da mesma forma, outras religiões politeístas, se você pega os orixás das religiões de matriz africana, seguem essa mesma tendência, ou seja, não há um Deus do bem e um Deus do mal. Existem deuses que podem fazer algo
bom ou mal, de acordo com o pedido do fiel e de acordo com o ponto de vista de cada um. O que pode ser uma ação boa para você pode ser ruim para o outro. Então, essa é a diferença dessa visão de mundo maniqueísta, que acredita que existe um lado sempre bom e um lado sempre ruim, que não bate com a realidade, com a vida cotidiana. Existe aquele grupo ou aquela filosofia de vida que tenta buscar um equilíbrio, ou que reconhece as fraquezas, ou que procura viver a vida apesar dessas fraquezas, tentando melhorar sempre, porém aceitando e se adaptando a essas fraquezas e reconhecendo também as qualidades. Percebam que muitas vezes a ideologia política ela está presente na nossa vida sem que a gente perceba e a gente acaba defendendo determinadas ideias ou sendo influenciados por elas, mesmo sem perceber. Professor, quem está com a razão? São os socialistas? São os liberais? Existe alguma outra ideologia que possa dar conta desse tipo de coisa? Existe alguma certa? Eu diria a você o seguinte: primeiramente, se alguém disser para você que existe uma coisa 100% certa, fique um tanto com o pé atrás. Principalmente porque a gente lida com seres humanos e os seres humanos, eles têm pensamentos divergentes, eles pensam de forma divergente. E mesmo que você pense numa coisa hoje e acredite em algo hoje, possivelmente daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos você vai pensar de forma diferente. E por que a gente muda de pensamento? Porque a gente vive, a gente tem contato com outras pessoas, a gente tem experiências, a gente tem coisas boas e coisas ruins acontecendo na nossa vida que fazem com que a gente modifique a nossa postura, modifique o nosso pensamento, a nossa visão de mundo e assim por diante. Ninguém fica pensando do mesmo jeito o tempo todo. Então seria necessário um processo eterno de conscientização das pessoas para policiar todas aquelas pessoas que decidem mudar de ideia. Nas tentativas de implantação de regimes socialistas no mundo, na União Soviética, na China, em Cuba, na Coreia e em vários outros lugares, o que nós vimos foi uma tentativa de conscientização, mesmo que seja à força. As pessoas que discordam desse tipo de pensamento são eliminadas ou são levados para campos de reeducação, muito comuns na União Soviética, muito comuns na China, e ainda assim não é possível garantir essa conscientização e essa igualdade, porque as pessoas mudam de opinião o tempo todo. Aqui nós temos o texto de uma advogada que faz uma crítica ao liberalismo. Aqui nós temos o texto de um psicanalista que escreveu no jornal Folha de São Paulo, fazendo uma crítica ao socialismo na época da morte de Fidel Castro, né, do líder da Revolução Cubana. Então, crie o hábito de ler o máximo possível de opiniões divergentes, diferentes. Não fique lendo apenas aquilo que concorda com seu ponto de vista. Crie o costume de ler pessoas que discordam também do seu ponto de vista. E aí você coloque todas as opiniões ali, as contrárias e as favoráveis àquilo que você defende, coloca na sua balança e você vai tirando as suas conclusões. E mesmo que você tire as suas conclusões a partir das linhas gerais do marxismo ou a partir das linhas gerais do liberalismo, é muito provável que daqui a algum tempo você vai mudar de ideia. Daqui a algum tempo você vai ter contato com outras possibilidades de interpretação, com outros fatos, e isso vai fazer você mudar de opinião. É normal, é natural que a gente mude de ideia. O que não é normal é a gente ficar sempre com o mesmo pensamento. Algumas pessoas adotam uma ideia filosófica, religiosa, política,
e constroem toda a sua vida em cima dessa ideia, e depois, mesmo percebendo pela vida que essas ideias não casam com o mundo real, ela se sente impedida de se libertar dessas ideias, porque toda uma trajetória de vida já foi feita em cima disso. Por exemplo, você imagine uma pessoa que é formada em história, em filosofia, em sociologia, e que fez toda a sua tese, todo o seu trabalho de pesquisa, toda a sua vida de professor com base nas ideias marxistas. Até que em um determinado momento da sua vida, ele vai percebendo que o marxismo tem uma série de falhas. Como que ele vai abandonar isso? Como que ele vai abandonar toda a carreira dele, porque ele vai percebendo que essas ideias não se adequam à realidade. A mesma coisa vale para o liberalismo ou para qualquer outra. Existem pessoas que são tão fiéis às suas ideias, à sua concepção política, que mesmo quando a vida mostra para essa pessoa que aquela concepção política está errada, ela prefere distorcer os fatos, distorcer a realidade para não abandonar a visão de mundo dela. Ou então ela usa aquele velho chavão, não, porque isso é uma exceção, porque a regra é diferente. Isso é muito comum nos dias de hoje. Então, o ideal é que a gente não tenha esse medo de ideias divergentes e que a gente esteja sempre aberto a novas interpretações e que a gente esteja sempre mudando. Como diria o Raul Seixas, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa aula fica por aqui e na próxima aula nós vamos abordar essa parte aqui do avanço técnico-científico e de como isso se traduziu na vida das pessoas. Falaremos também do neocolonialismo, da descolonização e faremos aí um apanhado geral a respeito do conteúdo como um todo, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, clica lá embaixo em curtir, se inscreva no canal, clique ali em inscrito, clique no sininho para você ser notificado quando novos vídeos chegarem. Muito obrigado e até a próxima aula.